A nossa infância foi marcada, né, por esse rio, né, porque era uma das nossas melhores e maiores diversões. E eu lembro que o nosso pai levava a gente para lá para poder pescar, né, e isso para a gente era uma grande aventura. E a gente também subia nas árvores, na copa das árvores, para poder pular, né, mergulhar no rio. E durante muitos anos aquilo ali foi para a gente assim, o nosso parque de diversões. Não só parque de diversões, porque como a gente pescava lá também, a gente também se alimentava dos peixes que a gente comia dali. É isso, a gente quer muito o rio, né? Saudável, para a gente poder comer os peixes daqui, não ter que ir para o alto mar, né? Para pescar, qualidade de vida, porque às vezes tem um cheiro muito forte, né? Tem dias que tá o cheiro muito forte quando a maré está muito baixa. E assim, e a gente precisa disso, né? Os animais também, aqui tem capivara, jacarés, tudo isso tem, tinha muito e hoje a gente vê poucos, né, em vista do que era antigamente. Acredito que por conta da poluição diminuiu. O Rio da Guarda, no sul do estado do Rio de Janeiro, é um dos principais cursos d'água da região. Mas ao longo das últimas décadas, tem enfrentado uma série de desafios que ameaçam seu ecossistema e a vida de quem depende dele. O Rio da Guarda é um dos piores rios hoje no sistema de assoreação e poluição, que ele recebe resíduos das indústrias, do parque industrial, quando há chuva forte, né, que vaza dos canais que tem no parque para dentro do rio. Temos a lixeira também, que vira e volta, ela joga, sai aí um cheirume para dentro do rio, que fica todo escuro, todo oleoso. Entendeu? Às vezes passa manchas muito pretas, marrom escura e fica dias passando aquele óleo pesado no rio, né? E a gente já chegou a ver peixinhos mortos boiando em época que está passando muito desse óleo, né? Então, além desse descuido de algumas pessoas, né, de jogar o lixo, e tem essa questão dessa poluição e do esgoto que vai para o rio. O Rio da Guarda já foi um rio limpinho, né, com peixes do mar vindo aqui, reproduzindo aqui. Hoje, muito mal, tem algum peixe de espécie de água doce, entra até algum peixe com maré de lua, com tempo fechado, né, que é mudança de tempo, entra, mas volta, porque a poluição não deixa, né? E para quem, no caso, for viver hoje no Rio da Guarda sobre questão de pesca, não vai conseguir não, porque não tem. Não tem, a poluição é demais. A região hidrográfica 2, uma das 9 regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro, é composta por 15 municípios e representa cerca de 70% da região total da bacia hidrográfica contribuinte à Baía de Sepetiba. Com aproximadamente 7,85 milhões de pessoas, a maioria residente no município do Rio de Janeiro, ela desempenha um papel crucial na preservação ambiental e no abastecimento hídrico. A Bacia do Rio da Guarda, a segunda maior depois da Bacia do Guandu, compreende área de 346 km² e é territorialmente ocupada pelos municípios de Itaguaí, Seropédica e Rio de Janeiro. Seu principal formador é o Valão dos Bois e seus principais afluentes são os rios Piloto, Caitudo e Itaguaí. Teve uma enchente aqui em 1996, que alagou praticamente, eu acho que 90% das casas da rua. A minha casa, graças a Deus, não foi alagada nessa época, porque o nosso terreno aqui é uma área alta, né? Os que moram na frente alagam com qualquer chuvinha. E essa área alta, então, alagou o terreno. A gente tinha criação, teve que tirar as criações correndo na época, né? E transbordou até na pista, foi um desastre. Foi muito rápido. O rio estava enchendo, que realmente quando chove muito na serra, o rio enche. Ele enche bem, mas não daquela maneira. Aí eu estava até na outra casa ali de um amigo nosso ali, falei, olha só, o rio está enchendo, cara, e rápido. Falei, aqui a água onde já está. Aí, ó, rapaz, tá enchendo muito rápido. Aí eu falei, vamos lá na minha casinha lá para ver o barco. Aí viemos aqui, voltamos, quando nós chegamos lá, a água já estava saindo na rua, da casa já tinha entrado, saindo no portão na rua. As mudanças climáticas, elas trazem para a gente mudanças nos padrões que a gente está acostumado a observar do clima. Então a gente vai observar
comportamentos da estação que não são exatamente aqueles que a gente espera. Então, aquilo que a gente convenciona como início do verão, final do verão, né, de cada estação, isso pode ficar um pouquinho mexido no tempo do ano, mas também o comportamento dessas estações acabam ficando um pouco confusas, segundo aquilo que a gente convencionou que era o normal de se esperar para uma primavera, verão, outono e inverno. E o que é mais preocupante é a frequência, né, maior de eventos extremos. E os eventos extremos eles são tanto de cheias quanto de secas. E tanto nas cheias quanto nas secas a gente sofre com esses fluxos de água alterados. Então a gente pode sofrer por inundações e alagamentos, mas a gente também sofre pela ausência da água ou falta de água. Uma das principais causas, né, da poluição é a falta da consciência das pessoas que moram ali primeiro no entorno do rio. Depois, de formas gerais, né, a própria cidade, as empresas, né, que não tem um tratamento adequado e essa sujeira acaba indo para o leito do rio. E aí, quando a gente fala da questão da água, então a gente impacta a qualidade da água o tempo inteiro. Porque todas as vezes que a gente joga no esgoto substâncias que não vão ser tratadas na estação de tratamento ou que vão causar um desequilíbrio ambiental, a gente está ajudando, né, a perder essa qualidade da água. Então, fazer ligações clandestinas de esgoto é também uma atividade que, além de ser não ilegal, né, é também uma atividade que causa um dano muito grande e causa um dano para todo mundo, inclusive para quem está fazendo o lançamento do esgoto. Então, por isso que a gente não pode se dissociar. A gente tem que entender que a gente faz parte, a gente sofre consequência das coisas que nós mesmos fazemos. Eu sei, minha filha, que a coisa é dolorosa demais para o pescador artesanal. E, inclusive, aí a lama, aquela lama ali, quando calha de eu pisar nela, que eu tenho que fazer sempre uma reformazinha no barco, o barco fica parado, as madeiras trincam, tem que fazer reforma. Então, quando eu piso ali na lama, após 2 dias, no máximo 3 dias, os meus dedos dos pés ficam tipo que você quer tirar eles, né? Aquela agonia. Ainda dá tempo. Dá para salvar o rio, dá para salvar as espécies. Todas elas, as que estão debaixo d'água, as que estão no entorno do rio, dá para salvar. Inclusive, dá para trazer uma qualidade de vida melhor, tanto para os ribeirinhos quanto para as pessoas, né, que vivem nas cidades próximas a ele. Os caranguejos, né, que a gente encontra ali à margem dos rios, né, desse rio, ele sinaliza ali saúde para o rio. O rio, ele ainda está dando sinais de desejar continuar com a sua vida. Eles têm migrado, né, para a margem dos rios, entrando para os rios, aonde eles ainda encontram uma qualidade de vida melhor para eles se reproduzirem. Então ainda é muito comum, né, na extensão de todo o rio você encontrar esses caranguejos. Assim como a gente, quando está num dia muito calor ou num dia muito frio, o nosso metabolismo altera, o nosso humor altera e a gente não fica tão bem, isso vai acontecer com todos os seres vivos. Então a tendência é que algumas espécies deixem de ocorrer em algumas regiões, passem a ocorrer em outras. Então aqui a gente fala que tem uma migração, isso tanto em espécies vegetais quanto animais, mas também pode ocorrer até a extinção, né, de algumas espécies em algum local. O que eu queria, na realidade, é que o rio ele fosse tratado no direito dele, só isso. Porque isso aqui é uma natureza. Isso aqui é um bem para todos, entendeu? Se esse rio secar, praticamente ele vai acabar com muitas pessoas, não é? Porque isso aí é água, e a água está indo embora. Por que a água está indo embora? É porque ninguém está preservando, ninguém está tomando conta, ninguém está, entendeu? Se preocupando de cuidar, de ter um lazer, de ter um amor e um carinho pelaquilo da natureza. Temos que mudar a cultura, temos que mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Quanto menos diverso um ecossistema ou um ambiente, mais ele sofre com algo que acontece fora do padrão.
e ele menos tem condição de retornar ao seu estado original. Então a primeira coisa é eu entender que eu faço parte desse sistema, eu não sou uma coisa separada dele. Então as coisas que eu consumo, as coisas que eu descarto, isso vai ter um impacto nesse sistema. A luta pela preservação do rio também passa pela atuação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, criado em 2002. O comitê tem como objetivo promover a gestão integrada dos recursos hídricos, assegurando o uso sustentável e equilibrado, além de articular ações de proteção e recuperação ambiental nas áreas da bacia. Passados 25 anos da criação de marcos legais, como a Lei Federal 9.433, de 97, e a Lei Estadual 3.239, de 99, que definem políticas para a gestão dos recursos hídricos, ainda há um grande desconhecimento por parte da população sobre a existência e as competências desses sistemas. A atuação do Comitê Guandu RJ tem sido fundamental para mediar os interesses da sociedade e garantir a proteção dos recursos hídricos. É uma inovação na política ambiental do Brasil, não é nova, mas é uma inovação que mudou a forma como a gente gerenciava as águas do nosso território. Antes as águas eram vistas só como meio de transporte e como abastecimento humano e geração de energia elétrica, e depois elas passam, com a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é quem institui a criação dos comitês, elas passam a ser vistas no nosso território como, além do uso econômico, também necessário à vida, à qualidade de vida e ao ambiente saudável. Então o comitê ele tem esse papel. Ele não é um órgão ambiental, ele é um órgão de tomar decisão, mas que representa toda a sociedade tomando decisão naquela área da bacia hidrográfica. Eu costumo falar que a única coisa que me faz estar como professora é acreditar na educação. Porque o dia que eu parar de acreditar na educação, eu não posso mais ser professora. Então, para mim, o processo de educação, né, ambiental, mas de educação como um todo, ele é ação. Então, eu tenho que estar fazendo essa ação, eu tenho que estar praticando, executando isso. E eu acho que a única forma da gente conseguir mudança na sociedade é pela educação.